Tudo bem, pessoal? Tudo na Santa Paz? Estamos mais uma vez. Espero que muitas e muitas vezes, né? Segundo a vontade do Senhor, né? Porque Ele me chamou, creio que me capacitou, né? Então a questão é o seguinte, né, pessoal? De repente alguma pessoa estranhou, já faz 2, 3 dias que não publica, ou 4, desviou. A expectativa do mundo é essa, né? Mais um dia o cara desvia, vamos encontrar ele lá no jogo, dizendo palavrão, fumando, não é? Isso é o que o mundo diz, né? Pensa e propaga. Dependendo do ambiente que tu frequenta, tu vai ter esse tipo de influência, vamos dizer, mensagem, não, vou dizer influência, né? Porque quem está no mundo, a tendência é de continuar no mundo. Quem está na igreja, a tendência é continuar na igreja, né? Embora que tem muitos que eles são muito, assim, esteticamente muito cristãos, mas se tu vê de perto a atitude, né, a maneira de agir, de repente não condiz muito, né? Porque a Bíblia tem uma passagem que ela diz assim, que nós temos que negar a nós mesmos, né? Entendeu? Não é tão simples, não. Tem muita gente que diz, sou evangélico e babá, mas quando ele tem que fazer uma opção, ele fica com o lado carnal, né? Material, mundano, né? Não nega a si mesmo, né? E isso aí Deus prova diariamente quase, né? A gente vê. Então, aquele que é crente, crente é palavra, crente tem uma palavra meio desgastada, né? Aquele que serve a Deus, né? Teoricamente, né? Deus permite, né? Muitas vezes, impasses, né? Da pessoa, por vezes, ela tem que negar a si mesma. Tem que negar a si mesmo, né? Porque acima de tudo está Deus, é Jesus, né? Qualquer coisa que fica acima de nós cristãos, né? Que não seja Cristo, Deus, Jesus, né? Alguma coisa que conflita, né? Com a autoridade de Cristo, aí é meio questionável, né? Vamos fazer uma breve oração. Eu estou me recuperando, pessoal. A minha voz, eu escuto ela em off, sabe? Eu passei uns dias aí, tomei antibiótico, né? Agora eu estava olhando, tem um antibiótico ainda na caixinha, né? E o antibiótico, ele mexe com todo o corpo, né? É uma carga forte, né? Acabar com a virose, né? Vamos ver, eu botei spray, o SBP inseticida, uma mosca, mas duas vezes ou 3, eu dei o jato de spray e ela ainda está viva ali. Isso aí mostra que a natureza, né? Os insetos, eles vão se acostumando. Quando vê, tu tem que comprar um SBP2, SBP3, né? Porque eles assimilam. Já não basta mais uma dose, tem que dar 2, 3. É droga também. Na vida humana tem isso também, né? A droga, primeira pitada, depende, né? Sei lá, não vou nem citar o nome, porque é uma coisa que nem convém, mas a primeira dá um efeito forte, a segunda já vai
E a tendência da droga é cada vez aumentar o uso, a quantidade, né? Vamos lá. Pai amado, eu estou na tua presença. Peço a tua ajuda, Senhor, que tu me oriente, me dê sabedoria, graça, trazer essa mensagem, Pai, que seja de edificação para a tua igreja, para as vidas que me assistem, peço em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, né? Realmente, a última postagem que eu fiz foi um sonho pesado que eu tive. Eu enfrentei lá, né, pessoas contrariadas. Eu estava num lugar e as pessoas de repente não aceitavam, crentes fracos de repente, alguns, né, que estavam de repente em condição, mas eu vi uma situação de carência espiritual, né, de fraqueza espiritual, e relacionado com a Argentina, né, pessoal? Não faça doação de vida e nem faça testamento. Eu não estou aqui para fazer campanha política, defender esse ou aquele governo. Não tenho esse interesse. Mas a verdade foi essa, né? E pessoas me assediando, droga. Então, é terrível, né, pessoal? A gente não pode ser cego e ignorar, né? Tem problema sim, né? E nós, como servos de Deus, nós temos que se posicionar, né? Orar, né? Eu vou dizer que eu tive embates, sim. Eu tive embates que o diabo se levantou contra a minha vida, né? Quando eu publiquei aquele material sobre o feminicídio, ali eu tive que me escorar atrás do jejum. Eu não me senti fraco para encarar, mas isso já aconteceu antes. Tempo atrás, aí a gente, várias vezes, nós recorremos ao jejum, né? Então, é mais uma experiência na nossa vida, né? O que eu tenho para dizer para vocês hoje, né? Para os meus amigos que me assistem, de repente algum jovem que está indeciso se vai seguir, se vai aceitar Cristo, eu recomendo siga assim, né? Porque, como disse o apóstolo Pedro, se não me engano, é Pedro, mas Senhor, para onde nós iremos, né? Se só tu tens palavras de vida eterna. Jesus estava pregando e a pregação estava dura, né? Estava pesada, e alguns começaram a sair, né? Começaram a, né, se levantar e seguir, foram embora. E aí Jesus falou: e vocês aí, né? O que estão esperando? Não querem também, né, abandonar? A palavra estava dura, né? Então, isso já aconteceu no passado, né? E aí Pedro disse: mas Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, o João não, Pedro é. Então, isso aí, né, pessoal? Eu aconselho, fique, né? Porque na caminhada cristã tem muitos tombos, vamos dizer. Ninguém é perfeito e sabe tudo. Tem os momentos de hesitação, tem os momentos de fraqueza, tem. A gente não está preparado. Se levanta lutas na família, se levanta lutas algum conhecido, N fatores, né? E o cristão tem que assimilar, tem que passar, né? Pode ver o boxeador, né? O lutador de boxe, aí, os
melhores, o que mais eles treinam, de repente, é levar pancada, né? Boxeador, né? É quem luta boxe, ele tem que apanhar muito, né? E até é bom que apanhe, né? Porque ele se torna mais resistente aos golpes, né? Ele estuda como vai tirar o corpo, como vai desviar o golpe, ele cria mais agilidade, mais firmeza nos pés, né, nos tendões da perna para resistir, né, ficar de pé, né, e suportar até mesmo a dor, né? Ser cristão, não vou dizer para vocês que também é uma luta de boxe, que tu vai sair apanhando e sofrendo, não, mas Deus vai dando experiência, Deus vai te capacitando para enfrentar cada vez obstáculos maiores. Vem uma luta grande, tu já tem uma experiência passada, tu já não está mais indefeso como no começo. Entendeu, pessoal? O Satanás, a pessoa começa a discernir as táticas que ele usa, como ele se movimenta, como ele usa as pessoas, inclusive, né? O cristão, ele tem que se atualizar dia a dia, informações, conhecimento, leituras, oração, discernimento, acima de tudo discernimento, porque tem crente que a pessoa escuta já, aquele cristão assim já, vamos supor, não sei nem como definir, né? Mas é uma conversa que tu já escutou, não é novidade, não é? São pessoas assim que de repente, tá, tudo bem, cada um vai dar conta de si, né? Não vamos nós julgar, mas eu acho que nós temos que ter morte, né? Tem que ter uma igreja onde a gente congregue, né? Tem que ter novidades, renovar, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem uma fazenda, eu não sei, parece que em Bossoroca, tinha um fogo que eles acendiam há mais de 100 anos, diariamente. E agora, faz pouco tempo, eles pararam de acender o fogo, porque não tinha mais madeira. Entendeu? O fogo precisa de madeira, tronco, nó de pinho, de repente, que demora para queimar. Não é qualquer madeira, né? E ali naquela redondeza já não tinha mais madeira, tiveram que parar. Mas foi algo assim, espantoso, inclusive, né? Aquela fazenda sempre o fogo queimando. É um mistério também de Deus, não é? A gente não sabe, né? Nem como é que nós vamos desvendar os mistérios de Deus, não é? Tem gente que, né? Tem muita gente que quer desvendar os mistérios de Deus e entra em labirintos e depois não sabe mais como sair. É perigoso, pessoal. Nós temos que viver por fé, né? Acredita, crê, ter o exemplo vivo de Jesus, pronto. Não tem muito o que acrescentar, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Ouvindo a palavra de Deus, tem todos os elementos necessários para se converter, para se firmar. Mas aí a pessoa começa a relaxar, já não ora mais, começa a ver, né? Começa a admirar as coisas do mundo, a tecnologia, né? A beleza física das mulheres, e tem N fatores aí, né? Quando a pessoa esfria.
E se a pessoa esfria, o Espírito Santo se afasta também, né? E aí admite um pecadinho aqui, um pecadinho ali, um pecadinho lá, como vê, não tem mais assunto. O que ele vai fazer live, falar de Jesus? Né? Isso é coisa do passado, eu tenho mais o que fazer, eu tenho que aproveitar o mundo, eu tenho que aproveitar o tempo. Né? Que muitos dizem, eu tenho que aproveitar o tempo. E outra coisa, né? De repente, tu passa por lutas, por dificuldades, por batalhas, e vai vencendo. Lá adiante, Deus, eu vou usar esse cara, eu vou chamar ele. E aí, tu está nas mãos de Deus. Como Deus vai te usar, onde tu vai ficar, como tu vai se alimentar, de onde vai vir o teu sustento, é tudo com Deus. Chegar nesse patamar aí é bom, né? Eu creio que é bom. Paulo dizia assim, né? Paulo disse que ele sabia viver com pouco, viver no pouco e no muito. Sabia viver sem dinheiro, vamos supor, né? E com dinheiro. Ele não se espantava, de repente, vai aparecer dinheiro e roupa boa, né? E da mesma forma, né? Na dificuldade, né? Então é isso aí, morreu o nosso Mujica, né? Presidente aqui do país ao lado aí do Uruguai. Mas o que eu tenho para dizer sobre Mujica é o seguinte, ele não falou muito de Deus, não. Tem gente que tem aquela ideia que tem que estar falando de Deus todo o tempo. Não, Mujica não falou muito de Deus, mas a vida dele, ele deu testemunho, né? Os alemães lá queriam dar um carro, um Mercedes lá para o Mujica, um Fuca, não me lembro bem, mas um carro de gabarito, ele não aceitou. O Mujica não aceitou. Ele preferia viver lá no ranchinho dele, como se diz, no sítiozinho dele, né? Tinha lá um segurança que cuidava a casa dele. Estava seguro, presidente da República, já pensou? Mas ele cria, ele achava que de repente valia a pena a gente viver mais do que acumular bens, né? Tem exemplos aí de pessoas que acumulam, né? Patrimônio, né? Mujica, não sei qual é o patrimônio dele, mas eu morei no Uruguai, eu vi muitos exemplos, pessoas sábias, pessoas honestas, né? E ele é uma pessoa que eu queria bem também, né? Que Deus tenha misericórdia dele, alguma falha, enfim, né? Mas é isso aí. Você já entrou na Renner hoje? E a Bíblia, nesses dias, não é muito falar de Deus, né? Essa história de chegar num lugar e sou evangélico, as pessoas estão observando as tuas atitudes, como tu vive, né? O teu exemplo, o exemplo que tu dá, né? Essa história de falar muito de Jesus, de Deus, às vezes não convence até, né? Mas enfim, pessoal, estou aqui para trazer uma pequena mensagem. É a regularidade, né? O cristão, a regularidade. Ele está no dia difícil, ele lembra de Deus, no dia bom ele lembra de Deus, né? Tem uma postagem que eu vi na internet que dizia assim: lembra de mim nos dias bons também, né? Como se Deus falando, lembra de mim, né? Da onde tu saiu, né? E nós temos que lembrar, né? Os livramentos, né? A mão de Deus nos ajudando, né?
Aí, lamentavelmente, tem muitos que naquele dia eles lembram deles, acham que, né, a vaidade, o orgulho, quando vê, cega a pessoa, né, o dinheiro, né? Quando vê, falam de um Jesus que não é bem o nosso Jesus, né? O Jesus deles, né? O Deus deles, um pouco diferente do nosso, né? Mas é isso, né, pessoal? Agora eu aconselho, né? Fique firme, ore, busque, amadureça, cresça, tenha experiências com Deus, né? Tem que ter experiência com Deus, né? Se fortaleça nos dias maus, né? Tem uma passagem que diz assim: resistir, não, esteja preparado para o dia ruim, né? Tem um dia ruim, né? Esteja preparado para o dia ruim, né? Pode passar uma semana, um mês, 2 meses, mas tem um dia ruim. E nesse dia nós temos que estar preparado, né? Vamos encerrar, pessoal, tá? Não me desviei, então estou bem, graças a Deus. Problema um pouco de saúde, né? Mas estou me recuperando, estou bem, né? Fique na paz, que o Espírito Santo te use, te dê sabedoria, eu peço em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal, valeu.